A rodovia Raposo Tavares cortava a noite paulista como uma cicatriz iluminada. Isabela Monteiro observava as luzes da cidade desaparecerem pelo retrovisor de seu carro. Foi quando ouviu um barulho vindo do motor do carro. Estalo seco, depois fumaça. Não, não, não! Isabela pisou no acelerador. Nada. O carro deslizou até o acostamento, parando sob uma árvore solitária. 2 da manhã. Celular sem sinal. O vento frio de junho atravessava a janela entreaberta, trazendo o cheiro de eucalipto e terra molhada. Medo. Foi quando viu os faróis. Um caminhão velho, azul desbotado, parou atrás dela. Um homem desceu. Macacão manchado de graxa, boné surrado, mãos grandes e calejadas. Precisa de ajuda, moça. A voz. Isabela sentiu algo se romper dentro do peito. Conhecia aquela voz. Impossível, mas conhecia. Levantou os olhos devagar, como se o movimento brusco pudesse despedaçar a realidade. O rosto dele surgiu sob a luz fraca do poste. Traços marcados pelo tempo e pelo sol, barba por fazer, cicatriz nova na sobrancelha esquerda. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos com pontinhos dourados que pareciam capturar a luz. Vinícius. O mundo girou. Isabela agarrou a porta do carro, as pernas cedendo, o ar fugindo dos pulmões como se alguém tivesse chutado seu estômago. As imagens explodiram em sua mente. O sangue no chão, os jornais noticiando a morte dele, o corpo carbonizado no rio Tietê. Ele estava morto. Ela tinha certeza. Vira as notícias. Chorara sobre os jornais. Morto. Senhora, está bem? Ele se aproximou preocupado. Não me reconheceu. Isabela vomitou na beira da estrada. 5 anos antes. Vinícius Santos tinha 25 anos quando começou a trabalhar como jardineiro na mansão Monteiro, no Jardim Europa. Filho de uma lavadeira da comunidade do Real Parque, crescera vendo aqueles muros altos de longe, sem nunca imaginar que atravessaria os portões. Isabela tinha 25, recém-formada em administração na FGV, preparando-se para assumir a vice-presidência da empresa da mãe, prometida ao filho de um senador, casamento arranjado, marcado para dezembro pelo padrasto. O primeiro encontro foi acidental. Ela estava na biblioteca, chorando. Ele apareceu para trocar os vasos de orquídeas, pensando que a sala estivesse vazia. Desculpe, eu não sabia que... Vinícius recuou. Não vá, ela disse, a voz quebrada. Por favor, só fique aí, em silêncio. Ele ficou 20 minutos em silêncio, cuidando das plantas enquanto ela chorava. Não fez perguntas, não ofereceu conselhos baratos, apenas ficou. Na semana seguinte, ela estava lá de novo, e ele também. Conversaram sobre livros. Vinícius lia tudo o que encontrava na biblioteca comunitária. Machado de Assis, Clarice Lispector, Fernando Pessoa. Isabela descobriu que ele tinha mais profundidade em uma frase do que os empresários com quem jantava tinham em discursos inteiros. 3 meses depois, se encontravam escondidos na casa de ferramentas do jardim. 6 meses depois, Isabela anunciou no jantar de família que cancelaria o casamento. A taça de cristal se estilhaçou contra a parede, a centímetros da cabeça dela. Você vai casar com o filho do senador Almeida, e é o fim dessa discussão. Roberto Ferreira urrou, o rosto vermelho de raiva. O padrasto de Isabela havia entrado na vida delas 10 anos atrás, casando-se com Carmen Monteiro quando Isabela tinha 15 anos. Esse relacionamento vale bilhões. Eu não sou uma mercadoria. Você é uma Monteiro. Roberto avançou, agarrando seu braço com força. E se você insistir nessa insanidade com esse ninguém, eu o destruo. Destruo a família dele. A mãe dele perde o emprego, o irmão perde a bolsa de estudos, e ele some. Você me entendeu? Some. Isabela olhou nos olhos do padrasto e viu que não era blefe. Roberto Ferreira não fazia ameaças vazias. Seus negócios incluíam lavagem de dinheiro para políticos, propinas para licitações fraudadas, conexões com o crime organizado.
Ele manipulava a mãe de Isabela, Carmen, que não fazia ideia da verdadeira natureza dos negócios do marido. O que Carmen não sabia é que Roberto pretendia desviar toda a fortuna da família Monteiro para Júlia, sua filha biológica de outro casamento, deixando Isabela sem nada. Ela tinha uma escolha: a família, a fortuna, a segurança ou Vinícius. Escolheu Vinícius. Fugiu naquela mesma noite, deixou um bilhete para a mãe. Me perdoe, abro mão de tudo. Só peço que ele deixe Vinícius em paz. Alugaram um quarto minúsculo em Itaquera. Vinícius conseguiu emprego como ajudante de pedreiro. Isabela trabalhou como professora particular. Comiam arroz com ovo, dormiam em colchão no chão, tomavam banho com chuveiro quebrado. Eram absurdamente felizes. Casaram-se no cartório em abril, sem festa, sem convidados. A aliança dele custou R$ 80. Ela chorou de alegria quando ele a colocou em seu dedo. Em julho, Isabela descobriu que estava grávida. Vinícius chorou de alegria quando ela contou. Colocou a mão na barriga ainda lisa, sussurrando promessas ao bebê que mal começara a existir. Vou ser o melhor pai do mundo, ele prometeu. Nosso filho vai ter tudo. Amor, proteção, família de verdade. 2 semanas depois, começaram as ligações. Voz distorcida, endereços, fotos dela saindo do mercado, da escola onde dava aulas, da clínica onde confirmara a gravidez. Ele não vai deixar vocês em paz. Nunca. Foi em agosto, noite de quinta-feira. Isabela estava com 3 meses de gravidez. Vinícius tinha acabado de chegar da obra, ainda sujo de cimento. Isabela preparava jantar, a mão inconsciente sobre a barriga que começava a arredondar. A campainha tocou. Entrega, disse uma voz do outro lado. Vinícius abriu a porta. 3 homens de terno preto, profissionais. Recado do padrasto. O primeiro soco o derrubou. Isabela gritou, correu para o quarto, trancou a porta. Pegou o celular com mãos trêmulas, discou 190. Ouviu os gritos de Vinícius, o som dos golpes. A voz dele implorando, não machuquem ela, eu vou embora, eu saio do país, só não machuquem ela e nosso bebê. Depois silêncio. A porta do quarto se abriu com um chute. O homem mais alto sorriu, sem humor, sem emoção. Apenas trabalho. Seu padrasto mandou um recado, Isabela. Volte para casa. Ela viu a seringa. Lutou, mas eram 3 contra uma mulher grávida de 52 quilos. A última coisa que viu foi o rosto de Vinícius no chão da sala, sangue espalhado no piso frio, os olhos fechados. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, antes de continuar essa história que está tocando nosso coração, eu queria saber, onde você está nesse momento? Está na cozinha preparando o almoço? Ou está aí no sofá, com um cafezinho na mão, se emocionando com essa história? Deixa um comentário para a gente se conhecer melhor. E olha, se essa história está mexendo com você, deixa seu like aqui, se inscreve no canal porque toda semana eu trago histórias lindas assim para você e compartilha com aquele amigo que precisam acreditar que o amor supera tudo. E me diz uma coisa, com a experiência de vida que você tem hoje, você teria feito a mesma escolha da Isabela? Largaria tudo por um grande amor? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu leio todos. Agora vamos continuar porque essa história ainda vai nos emocionar muito mais. Isabela acordou em um galpão abandonado. Mãos amarradas, cheiro de mofo e ferrugem. Um dos homens falava ao telefone. Tudo certo, senhor Ferreira. O corpo vai ser encontrado amanhã no rio Tietê. Identificação impossível, queimaduras de 3º grau. Já temos o desaparecido para usar como identificação falsa. Sim, senhor, ela está aqui. O que fazemos? Pausa longa. Entendido. Faremos parecer suicídio por afogamento. Depressão pós-perda do marido. Perfeito. O terror a atingiu como um trem. Iam matar Vinícius. Iam matar ela. Iam matar o bebê. Mas um dos homens, o mais jovem, seus olhos vacilaram quando olhou para a barriga dela. Quando os outros 2 saíram para buscar gasolina, ele se aproximou. Tenho uma filha da idade que seu bebê vai ter, ele sussurrou, cortando as cordas. Saia por aquela porta,
Corra e nunca mais volte. Se voltar, ele mata você de verdade. Seu marido já está morto. Não deixe que matem você também. Isabela correu, descalça, grávida, ensanguentada. Correu pela favela, pelos becos, até desmaiar na porta de uma igreja em Heliópolis. Quando acordou no hospital público, 3 dias depois, os jornais noticiavam: herdeira do Grupo Monteiro morre afogada após morte trágica do marido em assalto. Duplo suicídio não é descartado. O corpo carbonizado, identificado como Vinícius Santos, estava no IML. Ela nunca teve coragem de ir ver, acreditou, chorou, morreu por dentro. Isabela não existia mais, se chamava Ana agora. Ana Silva, nome genérico, invisível, dormiu em abrigos por 3 meses. O bebê crescia apesar da desnutrição, teimoso em sobreviver como a mãe. Conseguiu emprego como faxineira em um restaurante em Santo Amaro, depois como auxiliar de limpeza em um hospital. Grávida de 7 meses quando finalmente conseguiu alugar um quarto minúsculo com a ajuda de Rosângela, uma colega de trabalho que se tornou sua única amiga. O bebê nasceu em março. Menina. 3 quilos e 200 gramas de vida teimosa e perfeita. Olhos castanhos com pontinhos dourados, exatamente como o pai. Isabela a chamou de Maria Clara. Clara por causa da esperança que ainda insistia em existir, mesmo na escuridão. Os anos passaram em sobrevivência bruta. Trabalhou de faxineira, garçonete, cuidadora de idosos. Maria Clara crescia ouvindo histórias sobre o pai herói que tinha morrido tentando protegê-las. Seu pai era o homem mais corajoso do mundo. Isabela sussurrava todas as noites. Ele te amava antes mesmo de você nascer. Ele deu a vida por nós. Durante esses 5 anos, Isabela nunca voltou para o Jardim Europa. Nunca tentou contato com a mãe, com medo de que Roberto rastreasse a ligação. Vivia na sombra, invisível, apenas sobrevivendo. Mas algo estava acontecendo nos bastidores. Isabela não sabia, mas sua mãe, Carmen, havia finalmente descoberto a verdade sobre Roberto. Documentos, conversas gravadas, evidências de crimes. E Carmen tinha procurado ajuda. 6 meses atrás, Roberto Ferreira foi preso. Acusações de lavagem de dinheiro, fraude, corrupção e graças às evidências que Isabela conseguira reunir secretamente antes de fugir e enviara anonimamente para as autoridades, conspiração para assassinato. Isabela só soube da prisão quando viu nos jornais. Chorou de alívio, chorou de raiva, chorou pelos 5 anos perdidos, mas continuou escondida, porque Vinícius estava morto, e voltar significaria enfrentar uma vida que não existia mais. Até aquela noite na rodovia. Senhora, consegue me ouvir? Isabela levantou o rosto do chão frio do acostamento. Vinícius estava ajoelhado ao lado dela, segurando uma garrafa de água, preocupação genuína nos olhos que não a reconheciam. Mas ele estava ali, vivo, respirando, real. Como? Vi, Vinícius. Ela sussurrou, a voz quebrando. Ele congelou. A garrafa escorregou de sua mão, derramando água no asfalto. Como você sabe meu nome? Isabela tirou o lenço que escondia parte do rosto. Deixou que a luz do poste iluminasse suas feições. O reconhecimento veio em ondas. Primeiro confusão, depois incredulidade. Depois, Vinícius cambaleou para trás, batendo nas costas do próprio caminhão. O rosto descolorindo, os olhos arregalados em terror e esperança impossíveis. Não, você morreu. Eu te procurei. Eu li que você... Sua voz falhou. Isabela? Sou eu, ela disse. As lágrimas já sem controle. Sou eu. Estou viva. Mas eu li nos jornais. Encontraram seu corpo. Eu fui ao velório. Tinha um caixão lacrado. Disseram que era você. Forjaram minha morte. Isabela disse, levantando-se com dificuldade. Como forjaram a sua? Vi nos jornais. Corpo carbonizado no rio Tietê. Disseram que você tinha morrido naquela noite. Vinícius passou a mão pelo rosto, tentando processar. Me espancaram.
Acordei 3 dias depois em um hospital em Guarulhos, sem documentos, sem identidade. Levou semanas para descobrir meu próprio nome. Quando finalmente consegui voltar, li que você tinha se suicidado. Procurei seu corpo, mas disseram que já tinha sido cremado. Eu achei que você estava morto, Isabela sussurrou. Por 5 anos, achei que você estava morto. E eu achei que você estava morta, Vinícius respondeu, a voz quebrando. 5 anos. 5 anos eu vivi pensando que tinha te perdido. O silêncio entre eles era pesado de dor e tempo perdido. Entre no caminhão, Isabela finalmente disse. Preciso te contar algo. E não posso fazer isso na beira da estrada. Eles dirigiram até um posto de gasolina 20 quilômetros adiante. Sentaram-se em uma mesa de plástico na lanchonete vazia. 2 cafés esfriando entre eles. Um abismo de 5 anos exigindo explicação. Isabela contou tudo. O sequestro, o galpão, o homem que a deixou fugir, a morte encenada, os anos na invisibilidade, o medo constante de que Roberto Ferreira a encontrasse. A prisão dele 6 meses atrás. Ele está preso agora, ela disse. Minha mãe não sabia de nada. Ela era vítima dele também. Quando descobriu a verdade, ela ajudou a juntá-las às provas. Mas eu não sabia que você estava vivo. Pensei que tivesse realmente te matado. E o bebê? Vinícius perguntou, a voz tensa. Você estava grávida de 3 meses. O que aconteceu com o nosso bebê? Isabela respirou fundo. Pegou o celular com mãos trêmulas. Mostrou a foto de Maria Clara. 5 anos, uniforme escolar azul, sorriso de dentes faltando, olhos castanhos com pontinhos dourados. Nossa filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vinícius olhou para a foto, depois para a Isabela, depois para a foto novamente. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que segurar o celular para ele. Eu tenho uma filha? Sua voz era um sussurro estrangulado. Uma filha que nunca conheci? Ela se chama Maria Clara. Nasceu em 14 de março de 2020. Adora desenhar. Tem medo de trovão. Dorme abraçada com um ursinho que chamamos de Vini, porque ela pergunta sobre você todas as noites. Vinícius cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremeram. Um som rouco, animal, escapou de sua garganta. 5 anos. Perdi 5 anos dela. Ela nasceu e eu não estava lá. Os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo. Eu sei. Isabela chorou. Eu sei e me perdoe. Me perdoe por não ter procurado mais, por ter acreditado que você estava morto, mas eu vi nos jornais, Vinícius a puxou. O abraço foi brutal, desesperado. 5 anos de dor comprimidos em um único momento. Ela sentiu as lágrimas dele molhando seu pescoço, sentiu o corpo dele tremendo contra o dela. Minha vida morreu naquele dia, ele sussurrou. Sobrevivi sem propósito. Só trabalhava, dormia, existia, nada mais. Você era tudo. E quando pensei que tinha te perdido, eu também, ela respondeu. Só respirava por ela, porque ela tinha seus olhos, porque era tudo que me restava de você. Preciso vê-la, Vinícius disse, ainda segurando as mãos dela. Preciso ver minha filha. Agora, onde ela está? Com minha amiga Rosângela em Heliópolis. Isabela respondeu. Mas Vinícius, espera, ela não sabe a verdade toda. Ela acha que você morreu antes dela nascer tentando nos proteger. Então vamos contar a verdade, ele disse firme. Vamos contar que o pai dela está vivo e que nunca, nunca mais vou deixar vocês duas. Eram 4 da manhã quando chegaram ao apartamento pequeno, mas digno em Heliópolis. Nos últimos 6 meses, desde a prisão de Roberto, Isabela havia conseguido recuperar parte de sua identidade. Sua mãe, Carmen, descobrira onde ela estava e garantira que ela tivesse condições melhores, mesmo que Isabela ainda não tivesse coragem de voltar completamente para a vida antiga. Rosângela abriu a porta sonolenta, mas os olhos arregalaram quando viu Vinícius. Meu Deus! Isa me mostrou fotos antigas. Você está vivo? Estou, Vinícius disse, a voz embargada.
e quero ver minha filha. Maria Clara dormia no quarto pequeno que Isabela conseguira dar a ela, coberta com um lençol de flores. Ursinho azul nos braços, cabelos pretos espalhados no travesseiro, a face perfeita e tranquila da inocência. Vinícius caiu de joelhos ao lado da cama, as mãos tremendo, não ousando tocar, como se ela fosse feita de cristal. Ela é perfeita, ele sussurrou, as lágrimas já escorrendo. Igualzinha a você. Tem seus olhos, Isabela disse, ajoelhando-se ao lado dele. E sua teimosia. E seu coração enorme. Maria Clara se mexeu, os olhos abrindo devagar. Focou no rosto desconhecido ao lado da cama. Deveria ter sentido medo, mas algo em seu olhar. Quem é você? Ela perguntou, sonolenta, mas curiosa. Vinícius olhou para Isabela. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Meu nome é Vinícius, ele disse, a voz quebrando em cada sílaba. Eu sou seu pai, Maria Clara. A menina sentou-se, completamente desperta agora. Olhou para ele, depois para Isabela, depois de volta para ele. Mas a mamãe disse que você morreu antes de eu nascer. Eu pensei que tinha morrido. Vinícius disse, estendendo a mão trêmula. Pessoas ruins tentaram nos separar. Fizeram sua mãe e eu pensarmos que o outro tinha morrido, mas eu estava só, perdido, procurando vocês. E agora encontrei. Maria Clara olhou para a mão dele, para o rosto dele. Seus olhos, tão parecidos com os dele, se encheram de lágrimas. Você é meu pai? Ela sussurrou. De verdade? Não é um sonho? De verdade, Vinícius prometeu, as lágrimas já sem controle. De verdade, minha filha, meu amor, minha vida inteira. Maria Clara pulou da cama e se jogou nos braços dele. O abraço foi catártico. Vinícius segurou a filha que nunca conhecera, soluçando sem vergonha. 5 anos de dor se dissolvendo naquele corpinho pequeno que se agarrava a ele como se nunca fosse soltar. Eu sabia, Maria Clara disse contra o peito dele. A mamãe contava histórias sobre você, sobre como você era corajoso, e eu sempre desejei que você estivesse vivo, sempre. Isabela se juntou ao abraço. Os três no chão do quarto pequeno, embolados em lágrimas e amor recuperado, enquanto o sol começava a nascer sobre São Paulo. O casamento aconteceu 3 meses depois, não na igreja luxuosa do Jardim Europa, onde Isabela deveria ter se casado anos atrás, mas na mesma igreja pequena de Heliópolis, onde ela encontrara refúgio quando fugia, grávida e aterrorizada. Isabela usava vestido simples, branco, comprado em uma loja modesta. Vinícius usava terno novo, comprado com o dinheiro que juntara, trabalhando arduamente. Maria Clara era a daminha, com uma coroa de flores que ela mesma ajudara a fazer. Os convidados eram os vizinhos, os amigos do trabalho, as pessoas que tinham acolhido Isabela quando ela não era ninguém. Rosângela chorava na primeira fila. E ao lado dela, Carmen Monteiro, a mãe de Isabela, que finalmente reencontrara a filha depois de 5 anos de busca desesperada. Os olhos de Carmen estavam vermelhos, mas havia paz neles agora. Roberto Ferreira estava na prisão, condenado a 20 anos. As provas que Isabela havia coletado secretamente antes de fugir, somadas às investigações de Carmen, foram suficientes para condená-lo não apenas pelos crimes financeiros, mas também pela conspiração para assassinar Vinícius e Isabela. O império que ele tentara roubar da família Monteiro estava agora nas mãos corretas, Carmen e Isabela. Quando chegou a hora dos votos, Vinícius segurou as mãos de Isabela e disse: há 5 anos eu morri. Meu coração parou naquele chão frio, e eu passei todos esses anos só funcionando, só respirando, sem viver. Mas hoje eu renasço, com você, com nossa filha. Eu escolho você, Isabela. Sempre escolhi. E em cada dia desses 5 anos perdidos, mesmo pensando que você não estava mais aqui, eu ainda te escolhia. Sempre vou escolher. Isabela respirou fundo, as lágrimas borrando a maquiagem delicada. Eu abri mão de tudo por você.
da fortuna, da família, da segurança, e faria tudo de novo, porque você vale mais que todos os castelos, todas as riquezas, todos os nomes importantes do mundo. Perdemos 5 anos, mas temos o resto da vida. Você é minha escolha, meu amor, meu recomeço. O beijo foi acompanhado por aplausos e assovios. Maria Clara gritou: "Agora somos uma família de verdade!" Carmen se levantou e abraçou os três, sussurrando pedidos de perdão e promessas de nunca mais deixar que nada os separasse. E aí, gostou dessa história? Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Me conta nos comentários qual parte te emocionou mais e já aproveita para outras histórias do canal que também vai mexer com seu coração. Um abraço e até a próxima.